vídeo a seguir é recomendado para maiores de 12 anos. Eu tava reassistindo Homem-Aranha 3 e eu ficava me perguntando, será que ele é tão ruim quanto as pessoas dizem? Será que ele é tão ruim quanto eu me lembro? Infelizmente ele é. Homem-Aranha 3, se você comparar com Homem-Aranha 1 e 2 do Sam Raimi, é horrível. É muito ruim. Por vários motivos. O primeiro é, ele claramente não foi exatamente pensado como fim de trilogia. Claramente tinham planos para um Homem-Aranha 4, hoje em dia a gente sabe disso, mas assistindo fica quase nítido. As histórias não fazem sentido nenhum, é tudo uma bagunça. O que para um filme do Homem-Aranha não devia ser, sabe? Um filme do Homem-Aranha funciona porque é simples, é um vilão, é uma luta divertida e acabou. Homem-Aranha é o rei de fazer filme divertido. E ele conseguiu deixar esse filme com coisa demais e sem sentido. O retcon sobre o Homem-Areia ter matado o tio Ben é horrível. Tipo, eu achava que ele era pior, esse retcon. Mas agora, reassistindo, ele não incomoda tanto o retcon. Só que continua sendo muito ruim. Nada disso tinha que estar no filme. Um erro tremendo. Mesmo que eu goste do Topher Grace, ele tá ruim no filme. Não só o seu Ed Brock é tosco, como o fato do Ed Brock não ser do tamanho de um armário prejudica muito. Venom não é o vilão mais complexo do mundo. É coisa simples para fazer o vilão funcionar. E uma delas é ele ser do tamanho de um armário. E, putz, ver ele esguio sendo essa versão só reversa do Peter Parker, eu acho ruim. Eu acho que todo filme de herói faz isso. O Venom, principalmente os da série animada, são os melhores, cara. Ele é do tamanho de um armário, ele é um psicopata. E às vezes ele é um companheiro, ele tem essa divisória, sabe? E nesse filme ele tá muito ruim. Tipo, tem algumas referências legais, igual Ed Brock na igreja, mas não funciona. O Homem de Areia é ofuscado, porque quando o Venom aparece, vira o antagonista principal do filme. Como eu disse, o retcon do Homem de Areia não funciona, e isso prejudica ainda mais o personagem. Mas eu acho que dentre todos, o pior é o Duende Verde, que eu descobri anos depois que é o Duende Macabro, do Harry Osborn. Não só no segundo filme, foi plantada a semente desse vilão, como se ele fosse um grande antagonista desse terceiro filme. Mas não entrega nada. Claramente ele não sabia o que fazer com esse personagem. Ele é deixado de lado, sei lá, nos 10, 15 minutos. E aí ele perde a memória, o Harry Osborn. E aí, 20 minutos depois, o Harry Osborn volta com a memória. E aí, 30 minutos depois, ele volta pro lado do Peter. Não faz sentido nenhum o arco de personagem nesse terceiro filme. A coisa com o mordomo nem me fala. O que esse desgraçado desse mordomo não falou essa porra logo? Deixou o cara angustiado por anos, sem saber que o pai meio que cometeu suicídio. Mas de todo jeito, cara, não faz sentido. Porque ele odeia o Homem-Aranha e odeia o Peter Parker. E não existe nenhum momento de virada que mostra uma reconciliação dos dois, algum ponto de raciocínio que mostre que na cabeça do Harry Osborn ele estava errado em ir atrás de vingança. O único momento que isso acontece é quando o mordomo fala, mas é horrível, é muito mal feito, não tem como ele ter sido convencido por isso. Ainda mais depois que o Peter tava com a simbiose e jogou uma granada na cara do Harry e estraçalhou, deformou a cara do Harry. E o Bully Maguire, eu não gosto nem de pensar nisso, porque hoje em dia ele é uma relíquia mundial. Ele é engraçadíssimo, os memes com o Bully Maguire. Mas ver ele colocando o cabelinho de emo porque tá com simbiote é muito ruim. É muito ruim, cara. Ver isso na época, nossa senhora, imagino ver isso no cinema, cara. Devia ser uma tragédia.
E aí ele fica nesse Bully Maguire, aí ele bate na Mary Jane, eles tentam fazer uma tensão, mas simplesmente não funciona, porque tenta mostrar que ele tá violento, mas tá ao mesmo tempo engraçado e ao mesmo tempo cringe. É uma coisa assim de cair o queixo. E é triste, cara, porque eles tinham todas as peças pra fazer um ótimo filme. Se não quisessem fazer essa pataquada aí. Eu entendo, teve a coisa dos bastidores, que eles queriam enfiar o Venom de todo jeito, obrigaram o Sam Raimi a usar o Venom. Mas cara, primeira coisa, se não tinha uma história pro Duende Macabro do Harry Osborn, então pra que dar essa trama michuruca pra ele? Ah cara, matasse ele então, ou fizesse de uma maneira que ocupasse menos tela, que... Porque se você não vai fazer direito, se você não vai fazer bem escrito, então não faz nem sentido você botar isso em um filme que já tem outros dois vilões. O Marco, que é o Homem de Areia. Inventaram a pataquada do retcon. Sem isso, funcionaria perfeitamente o filme. Sem ser ele que matou o Tio Ben, ele poderia continuar com o mesmo papel, que funcionaria do mesmo jeito. E o Venom, acho que ali o maior problema do Venom é a parada do casting, né? Tipo, eu gosto do Topher Grace, mas tinha que ser um Tom Hardy da vida, tinha que ser um cara grande, sabe? Não podia ser um cara esguio. Eu acho que isso é tão prejudicial, cara. Porque, como eu disse, o Venom não é um personagem complexo. Mas você tem que se ater a alguns detalhes que é essencial para o personagem funcionar. E ele ser do tamanho de um armário é sim essencial. E eu teria, né, deixado a história menos confusa, deixado mais coesa, assim. Por exemplo, tiraram totalmente o Bully Maguire. Eu realmente acho que o Peter Emo não funciona no filme. Hoje em dia eu entendo, cara, mas eu tô falando no ponto de vista se eu tivesse fazendo um filme na época, pro filme funcionar na época, tá certo? Não por causa do meme. Tipo, o meme é maravilhoso, mas pro filme funcionar que eu teria que ir, cara. Talvez eu manteria a luta do Duende Macabro no início. Ele era ferido, aí ele não perdia a memória, mas ele ficava incapacitado de lutar com o Peter. E eu acho que ao decorrer do filme, os dois poderiam ter ali uma ligação, conversasse, sabe? Melhor do que aquela pataquada de ele volta a memória, sequestra Mary Jane, Mary Jane termina com ele. Sabe, aquilo é ruim. Eu acho que talvez uma discussão assim de uma cena muito memorável entre os dois, e aí a gente entendesse por que ele mudou a mente dele pra no fim ele ir lá ajudar o Peter, também seria muito bom. Porque é muito mal escrito também quando ele vai ajudar o Peter. Ele fica com um negócio de, ô amigo, é isso aí amigo, sabe, volta muito rápido. É o meu problema com Batman vs Superman depois do Marta, sabe. Eu amo a parte do Marta, mas depois eles, sabe, eles se dão muito bem, muito rápido. E eu acho que acontece a mesma coisa aqui. É um problema grave ali no roteiro, que eu tiraria também. Não tão grave, mas que pra refinar o roteiro teria que ser mais bem escrito essa parte. Enfim, o que eu acho de verdade? Ele não é o pior filme do Homem-Aranha. Provavelmente o pior filme realmente é o Longe de Casa lá, que também não é tão horrível, só que se botar em comparação aos filmes do Homem-Aranha, provavelmente ele é o mais fraco. Mas ele é ruim como eu lembrava. Infelizmente aí nem a nostalgia salvou o filme. Beleza, eu só queria fazer esse revival aí do Homem-Aranha 3. E é isso, a gente se vê aí no próximo vídeo. You can't see the cars. They got the fuck out of the way! I can't see! There are cars there, motherfucker! Get out of the way! They're stopping for you, dude. We're blocking the cars for you. Spider-Man.